Ora bem, vamos então começar. Mais uma vez, muito boa tarde a todos, bem-vindos e bem-vindas. Para quem não me conhece, o meu nome é Carlos Sesões, sou Managing Partner da DearFi Leadership and Change Builders. Vamos então dar início a esta nossa primeira Web Talk, intitulada Cultural Transformation, Journeys and Travel Guides. Queria desde já, obviamente, saudar todos os presentes, em nome da equipa da DearFi que aqui está presente, eu próprio, a minha colega Cristiana Paiva, o meu colega Luís Gonçalves, que está no back-office a assegurar aqui toda esta fantástica transmissão e deixar aqui umas notas iniciais da apresentação e de agradecimento, obviamente, que se impõem. Agradeço para começar aos quatro fantásticos convidados e convidadas que estarão connosco neste final de tarde. Como é patente para quem os conhece, vindos de realidades muito diversas a nível de áreas de negócio, de trajetos profissionais, vêm trazer as suas visões próprias, eu diria multidisciplinares, sobre estas cada vez mais dinâmicas dimensões das culturas organizacionais e das lideranças, obviamente, também que necessitamos para estes próximos anos. E estou certo, muito enriquecerão de facto aqui este nosso debate. Agradeço depois a presença da Marisa Garrido, a Head of People and Culture do CTT, empresa que todos nós conhecemos, que assegura obviamente o serviço postal universal, uma empresa já com séculos de existência e com uma cultura fortíssima. Agradecer também ao Miguel Sobral, CEO da Vortal, uma empresa nacional, líder em termos de contratação eletrónica a nível mundial, oferecendo soluções de sourcing e de procurement. Agradecer também ao Pedro Janela, CEO do iGroup, um grupo português de referência em Customer Experience, em marketing e serviços digitais. E agradecer também à Teresa Coelho, Partner e HR Leader da KPMG Espanha, firma global que todos nós conhecemos em termos de auditoria, fiscalidade e consultoria. O nosso sincero agradecimento pela vossa generosidade. Sei que as agendas são ocupadíssimas, o facto de terem aqui estar aqui uma hora e um quarto, uma hora e meia a partilhar connosco é de facto de enaltecer e ficamos gratos por isso. Em segundo lugar, quero dizer, obviamente, agradecer a todos vós na audiência também, o vosso interesse e o facto, no fundo, de virem aqui também com alguma interatividade partilhar connosco este tema. Eu queria, não mais do que 3 minutos, descrever-vos um pouco também a razão de ser desta viagem que aqui vos propomos, destes travel guides e destes journeys, sobre a transformação. Eu penso que todos nós concordaremos, nós estamos nos meios organizacionais já há muitos anos, décadas, muitos de nós, que a cultura é o fator de coesão mais relevante, é aquilo que eu até costumo dizer, é o cimento das organizações. Falamos de cultura de valores, práticas enraizadas, competências distintivas, diferenciadoras, formas de fazer as coisas. Gosto muito daquela definição de cultura que diz simplesmente "It's the way we do things around here", e que de foco caracteriza uma organização de facto e a torna distintiva. Está patente em muitas dimensões, como nós sabemos, a dimensão liderança, a tomada de decisão, o modo como enfrentamos a incerteza, o risco, como lidamos com a mudança e com os conflitos, no fundo, como colaboramos, como inovamos, como aprendemos, enfim, como lidamos com o mundo exterior e estamos mais facilmente ou não abertos à inovação. Enfim, tudo um conjunto de, digamos que, de microdimensões que condicionam o alinhamento, o chamado cultural fit, entre, de facto, um indivíduo, um profissional e uma organização. A cultura, obviamente, é mais perene que uma estratégia ou que uma estrutura, mas também, felizmente, pode e deve mudar. E, obviamente, molda-se também muito pela influência do ambiente exterior, das respectivas transformações socioculturais, que nós vemos um pouco de forma transversal, e hoje acho que todos nós cada vez mais vimos aqui as nossas organizações e a nossa cultura condicionados por um conjunto de mudanças, transformações, disrupções, algumas mais estruturantes, como por exemplo a transformação digital, que já nos afeta há cerca de uma década, muito baseada nas tecnologias de informação, mas hoje em dia com a confluência de muitas inovações tecnológicas, a questão das novas gerações, geração Y, os millennials, a geração Z, que já toda a gente escreveu e falou sobre isso também naturalmente, mas estamos a sentir de facto hoje em dia nas organizações o impacto já real dessas organizações a nível de escala, e depois, no fundo, questões mais conjunturais, como a pandemia e a aceleração de processos de trabalho remoto e de liderança remota, que no último ano e meio, pelo menos, mudaram seguramente muitas das formas de nós trabalharmos e de liderarmos. Face a isso, hoje em dia, eu penso que todas as empresas sentem de facto que uma cultura forte para estes desafios é mandatória e, obviamente, é essencial para o futuro. Cada um traz, obviamente, a sua agenda, umas tentam hoje em dia, pelo meu conhecimento, tentar ser mais inovadores, maior capacidade de resposta, serem mais informais, terem maiores níveis de colaboração, olharem mais para fora, para o exterior, tornarem-se, quando não são já, mais meritocráticos, tornarem-se mais confortáveis ou mais desafiantes, depende depois também do grau em que já o tenham neste momento, enfim. Como é fácil de perceber, cada uma terá a sua agenda, obviamente. Como é fácil de perceber, não se mudam culturas por decreto, de modo imediato, não se, mas
com o tempo, com passos graduais, com os chamados milestones, focando nos aspectos com maior impacto e simbolismo e, obviamente, endereçando os chamados tipping points, quando estamos a falar de cultura, alguns processos de RH-chave, a comunicação interna, mas fundamentalmente a liderança e aquilo que eu chamo os leadership touch points, que de facto tem muito impacto naquilo que é a percepção dos indivíduos e das equipas. Enfim, é basicamente este um pouco o desafio que aqui trazemos, de facto, é no fundo estes nossos 4 convidados, com a sua experiência, nos dar aqui um pouco a visão de como é que estas transformações culturais podem ser feitas, como é que é o papel de facto das culturas nestes novos tempos e de forma que uma cultura pode tornar uma empresa mais competitiva, a sua experiência no fundo até na prática, sei que em muitas organizações que são hoje em dia responsáveis, no fundo este assunto está no top of the mind e no topo da agenda, enfim, e como é que podemos ter aqui de facto culturas que sejam saudáveis, focadas em resultados e que no fundo, no final do dia sejam eficazes. E acima de tudo podemos ter aqui nestas viagens que eu digo são tumultuosas, são cheias de obstáculos, muitas vezes o caminho das pedras, mas podemos ter aqui caminhos um pouco mais claros sobre esta transformação. Não tomarei mais do vosso tempo, passarei desde já aqui a palavra à Marisa Garrido para termos aqui uma primeira visão da Marisa sobre como no fundo se podem fazer estas transformações, os obstáculos que no fundo podemos ter e teremos seguramente de ultrapassar, aquilo que é o desafio é no fundo a cada um de vós, no fundo agora, nos minutos, dar insights sobre estas questões e depois temos aqui um pouco mais também de interação aqui de mesa redonda e depois no fundo estejam à vontade, todos vós na audiência para colocarem as vossas questões aqui no chat, vamos aproveitar, não prometo todas, mas muitas das questões e dos comentários e das dúvidas que aqui colocarem, para no fundo também darmos um pouco mais de vivacidade a este debate e podermos então no fundo ter aqui também um debate-chave e clarificarmos que viagens e que guias de viagem é que podemos ter aqui nesta perspectiva. Marisa, desde já, és um fundo que já conheço obviamente há uns bons anos, em vários contextos organizacionais, no CTT, na DIA, na RTP, Nova Base, enfim, um conjunto de culturas que já conheço obviamente e pelos quais passaste. Hoje sei que no fundo estás também com uma agenda de transformação cultural no CTT. Transformação cultural, no fundo, o que é que te leva a pensar? Quais são de facto as primeiras linhas de pensamento que nos podes dar aqui sobre como fazer e que obstáculos ultrapassar? Bom, Carlos, em primeiro lugar, queria agradecer-te o convite que me fizeram para poder vir aqui também um bocadinho expor, não só aquilo que é a experiência que eu tenho ao longo de alguns processos de transformação, mas essencialmente também naquilo que estamos a fazer no CTT, porque efetivamente o CTT é uma empresa com muitos anos, mas que está numa fase de transformação. Bom, eu diria que todos os processos de transformação cultural estão sempre associados a processos de transformação de negócio. Pelo menos das experiências que eu já tive em todas essas empresas onde tu já mencionaste e noutras, tudo começa porque nós temos que repensar ou temos que repensar o nosso negócio ou a forma como estamos a trabalhar, ou porque os paradigmas mudam e, portanto, tudo se baseia, tudo se foca no negócio e quando eu falo no negócio, obviamente que aquilo que eu estou a dizer é tudo se centra no cliente, porque é o cliente que faz o nosso negócio. E a partir daí temos que avaliar, enfim, a partir daí há uma série de áreas onde as empresas têm que perceber o que é que têm que mudar e o tema das pessoas é um tema central, porque efetivamente são poucas aquelas que não dependem das pessoas. Eu diria que mais ou menos todas as empresas dependem daquilo que é o seu maior ativo que tem a ver com as pessoas e são as próprias pessoas que constroem, que criam aquilo que nós designamos cultura. E portanto, começando aqui um pouco, porque nós, na prática, o que acontece é que, de certa maneira, nós temos que nos focar onde é que estamos e para onde é que queremos ir do ponto de vista de transformação global, e temos que definir qual é que é o caminho para chegarmos a essa visão global. E isso tem vários, ou seja, do ponto de vista de caminho, há seguramente um conjunto de objetivos que queremos na nossa visão estratégica que concerne ou que se relaciona com as pessoas e com a sua cultura. E a partir daí temos que começar a perceber, no fundo, a começar por aquilo que são os conceitos estratégicos, o que é a nossa missão, a visão, os nossos valores, aquilo que na prática, no fundo, aquilo que nós temos vindo a ser, aquilo que temos vindo, como é que estamos a fazer no nosso trabalho, como é que as pessoas se organizam para poder perceber efetivamente o que é que temos que mudar e como é que vamos fazer essa mudança.
essa mudança, tipicamente há aqui um ponto de charneira que tem a ver com a liderança. Portanto, os líderes são de facto quem traduzem, quem no fundo traduzem aquilo que é o processo de transformação, e são eles que conduzem no dia a dia ao mais baixo nível nas várias equipas aquilo que se pretende fazer. Obviamente que eu costumo dizer que qualquer processo de transformação, especificamente cultural ou de cultura, tem que estar sempre focado naquilo que é aquilo que nós queremos do ponto de vista de negócio, e isso significa estar focado e alinhado com aquilo que o cliente procura, de certa maneira com aquilo que o cliente procura. O processo de transformação não pode só passar de um papel ou de um conjunto de apresentações de alto nível, que só os diretores, os administradores é que conseguem perceber o que é o processo de transformação. O processo de transformação, para ele acontecer do ponto de vista cultural, estou a falar da transformação cultural e também das outras transformações, a digital, transformação de processos, enfim, até diria até mesmo de negócio, porque há empresas que depois têm que, o seu negócio está a extinguir-se e têm que reinventar outros negócios para poderem continuar a operar no mercado. Esse programa de transformação tem que ser um programa de transformação partilhado e vivido pelas pessoas. E, portanto, é muito importante que esse caminho que se delinea, quer a nível de tecnologia, quer a nível de processos, quer a nível de dados, quer a nível de modelo de negócios e quer a nível de pessoas, ele tem que haver uma narrativa desse programa de transformação, e essa narrativa tem que ser contada de uma forma, eu diria, a palavra melhor que se aplica em inglês é engage, não é? Mas, no fundo, que crie compromisso e que apaixone as pessoas e que traga as pessoas para poderem sustentar esse programa de transformação. E, obviamente, como tu também já falaste, tudo o que tem a ver com os processos de gestão de pessoas, modelos de incentivos, modelos de avaliação de desempenho, têm que estar alinhados a esse programa de transformação. No CTT nós estamos num processo de transformação grande, já há cerca de pelo menos alguns anos, estes últimos anos, e pelo meio tivemos a questão da pandemia, que a pandemia, penso eu, que trouxe muitos desafios a todas as empresas no mundo inteiro. Por um lado, nós olhamos para a pandemia no nosso programa de transformação como uma grande oportunidade, e uma grande oportunidade numa empresa que tem... nós dizemos, o ano passado fizemos 500 anos de atividade de correio, nós não temos 500 anos de empresa, mas é uma empresa de facto muito antiga, das empresas mais antigas de Portugal. É uma marca de confiança, muito conhecida, mas também do ponto de vista cultural temos muitos desafios a ultrapassar, porque sabemos que temos uma história de empresa pública até 2013, a empresa foi privatizada e hoje somos uma empresa cotada na Bolsa. Eu, por brincadeira, até digo que nós também somos uma startup, ou seja, para além de sermos uma empresa antiga, à moda antiga, somos também uma startup num conjunto de áreas de negócio que estamos a lançar, nomeadamente na área de soluções empresariais. Portanto, somos uma empresa de operações, temos lojas próprias, temos pontos CTT, ou seja, temos agentes que na prática vendem um conjunto de produtos de CTT nas mais variadas freguesias deste país. Portanto, somos uma empresa muito capilar. E do ponto de vista daquilo que é como nós chamamos de New People Journey, ou seja, o nosso programa de transformação do ponto de vista cultural, nós estamos a trabalhar, nós temos um comitê de transformação, onde estão interessados naquilo que é transformação de eficiência, a parte de sistemas, as pessoas, que é um tema super importante, porque nós podemos mudar processos, podemos mudar os nossos sistemas e podemos mudar o nosso negócio, mas se as nossas pessoas, que nós somos uma empresa de pessoas, se nós não tivermos as pessoas alinhadas com tudo aquilo que estamos a fazer, obviamente que os resultados não são tão maximizados. Do ponto de vista de transformação cultural, nós estamos focados em 4 vetores. A comunicação é central. E a comunicação no sentido de garantir que o programa de transformação é entendido por toda a gente, todas as pessoas percebem para onde queremos ir, o que é que estamos a fazer, o que é que queremos mudar, porque caso contrário todas as pessoas lideram, todas as pessoas tomam decisões ao seu nível. O carteiro todos os dias toma uma decisão, as pessoas das lojas todos os dias tomam uma decisão e, portanto, é importante perceberem o foco para onde estamos a ir para não tomarem decisões que estejam descentradas daquilo que é a nossa necessidade de mudança. A comunicação a todos os níveis, ou seja, garantir que as chefias e todas as lideranças conseguem passar as mensagens
que são relevantes no nosso dia-a-dia, e obviamente que a questão da comunicação interna é essencial. Isso tornou-se imperativo no ambiente de pandemia. Nós temos cerca de 12.000 colaboradores espalhados, diria, por todos os concelhos e freguesias. Nós temos pessoas no Corvo, temos colaboradores no Corvo, temos em Vila Real de Santo António, em Bragança, Viana do Castelo, assim os pontos mais Sagres, os pontos mais equidistantes, Funchal, e portanto era muito importante que tendo um conjunto de pessoas dos serviços centrais e de apoio em teletrabalho, pudéssemos comunicar todos os dias com as pessoas que estavam na rua, nas nossas lojas, que nunca chegaram a parar e que são a grande maioria dos nossos colaboradores. Portanto, a comunicação é fundamental. Nós criámos uma marca nova e temos comunicações diárias que seguem por vários, que é uma comunicação massiva, que seguem por vários meios, desde SMS a e-mails, onde nós divulgamos não só questões imperativas de instruções e questões mesmo obrigatórias, a tudo o que se passa dentro do negócio CTT e do programa de transformação CTT. Temos, por outro lado, o outro eixo, que é o eixo do engagement. Nós queremos fomentar, queremos ter uma cultura de energia, de entusiasmo, de compromisso e de orgulho em sermos CTT, em tudo o que fazemos e como fazemos. E, portanto, isso é outro vetor que nós estamos a trabalhar. O terceiro vetor, que é a liderança, e eu já comentei que a liderança para nós é fundamental. E, portanto, hoje em dia acho que é difícil haver momentos normais e momentos de transformação. Antigamente havia as reestruturações das empresas, mas depois havia momentos mais calmos. Eu acho que o mundo agora está em perfeita transformação e, portanto, é preciso que os nossos líderes também tenham outras competências capazes de dar resposta a esta transformação contínua que existe no nosso mundo e no CTT em particular. E para isso nós vamos desenvolver, estamos numa fase inicial de programas de lideranças muito focados nesta questão da transformação cultural, muito para também os próprios líderes estarem capazes deles próprios serem agentes de mudança e de poderem maximizar o nosso talento interno. E por último, e muito importante, estamos continuamente a apostar e a promover aquilo que é a nossa marca empregadora, interna e externamente, com vários programas. Portanto, tudo o que são programas de gestão de pessoas foram revistos. Nós hoje temos uma estratégia de pessoas que está completamente focada na melhoria da experiência dos nossos colaboradores ao longo da vida do CTT. E, portanto, nós temos um conjunto de outros programas também para atrair não só jovens talentos, mas como também outro talento externo que nos permita, no fundo, fomentar a nossa marca empregadora. Porque a ligação, o vínculo emocional que as pessoas sentem com a marca, de certa maneira, potencia a nossa transformação cultural. Acho que já tenho aqui algumas dicas. Obrigado, Marisa, bastantes dicas. Registro a perspectiva dessa comunicação tão intensa e essa transparência crescente que, no fundo, quiseram dar a esse processo para, no fundo, envolver, de facto, uma máquina enorme, 12.000 pessoas, não é propriamente o mesmo que gerir uma equipa pequena e, portanto, essa comunicação que é fundamental. Muito obrigado. Eu passei agora então aqui ao Miguel Sobral. Miguel, tu lideras uma tecnológica também aqui de referência em Portugal, portanto um negócio completamente diferente e não é segredo de Estado nenhum, obviamente. Tens falado muito sobre culturas e lideranças colaborativas, em vários meios, até em eventos públicos. Enfim, o que é que se te oferece dizer sobre esta questão da transformação que hoje em dia temos de ter em conta, tendo em conta estas nuances todas, o digital, o anytime, anywhere, o à distância, o colaborativo, enfim, força. Olha, Carlos, antes de mais, obrigado pelo convite e parabéns pela Dairyfy e os maiores sucessos para o projeto. Muito obrigado, Miguel. Olha, eu pus-me a pensar bem o que é que havia de vir aqui dizer e mais do que vir partilhar certezas, vim partilhar os desafios e algumas dificuldades e dúvidas que vamos tendo. O tema da cultura, enfim, na Vortal foi um aspecto sempre muito presente para nós ao longo dos anos. E como já foi aqui dito, mudanças na cultura são geralmente induzidas por acontecimentos que acabam por ser visíveis de forma transversal em toda a organização. E
e não é uma coisa que se faça lá está, por um comunicado, por uma decisão de alguém que instrui que devemos passar a fazer as coisas de maneira diferente. Nós temos aqui 3 momentos importantes na nossa história recente, que nos levaram a ter que pensar aqui na forma como, em termos de cultura, de como é que fazíamos o que fazíamos. A primeira foi quando nos internacionalizámos. E, portanto, nós éramos uma empresa portuguesa, a operar em Portugal, com clientes portugueses, e, portanto, para o bem e para o mal, nós estávamos no nosso meio a lidar com os nossos, e, portanto, conseguíamos tratar das coisas com um misto de agilidade e de informalismo que nos permitia resolver muitas das coisas, e sempre, obviamente, tendo a inovação presente, mas isso ia acontecendo, essa dimensão de inovação estava sempre muito presente e, portanto, não tínhamos que fazer grande trabalho aí. Mas quando passámos a ter que interagir com outros clientes, sobretudo em contextos internacionais, percebemos que lidar com alguém em Espanha não é necessariamente o mesmo que trabalhar com alguém na Alemanha, ou com alguém em Itália, ou em Inglaterra. E isso fez com que nós, internamente, tivéssemos que passar a ter que nos passássemos a ajustar para lidar com contextos culturais e sociais e de negócio diferentes no mesmo negócio. Portanto, não tanto dentro da nossa empresa, mas com os clientes com quem interagíamos. Isso foi um dos aspectos que antes da pandemia nós tínhamos começado mais cedo a trabalhar. Houve depois um outro momento que teve a ver, lá está, com o início do trabalho remoto que derivou da pandemia, que nós tínhamos começado a pensar, enfim, que íamos passar a ter trabalho remoto e estávamos a pensar, enfim, quantos dias por mês é que alguém poderia passar a trabalhar remotamente, e houve ali um sábado às 12h50, eu nunca mais até me lembro da hora, em que nós decidimos que tínhamos que ir todos para casa porque se tinha gerado ali um pânico e que íamos começar a trabalhar todos em casa. E nesse momento nós percebemos que, enfim, que tinha que haver ali novamente mudanças importantes na forma como nós entregávamos, como nós nos relacionávamos, como a nossa cultura iria continuar a prevalecer nos negócios. E depois houve um terceiro momento que aconteceu, enfim, em plena pandemia, que foi a integração num outro grupo. Portanto, a Vortal foi adquirida por um outro grupo. Portanto, isto tudo a acontecer ao mesmo tempo. Bem, nós percebemos que para conseguirmos levar a cabo algumas alterações que demoram muito tempo a serem postas em prática, da mesma maneira que demoraram muito tempo a ser assimiladas pelas equipas, nós precisávamos de ter um modelo de gestão distribuído, um modelo de gestão partilhado. E a isto eu chamo, nós quando estamos num contexto em que temos vários interlocutores, em vários contextos, com várias culturas, e em que existem pessoas na empresa que têm que lidar com essas diversas culturas, o middle management, aliás todos, mas o middle management tem que ser um catalisador, tem que ser um elemento-chave na afirmação dessa cultura. E, portanto, nós colocámos muito enfoque aí. Por um lado, ao nível do alinhamento das pessoas com aquilo que deveriam ser os princípios e os valores da nossa cultura, uma cultura de qualidade, uma cultura de agilidade, que precisava de ser reafirmada, sobretudo em contextos culturais diferentes do nosso, e socorrermos de ajuda externa até para que essas lideranças intermédias passassem a ter essa competência e essa percepção do papel que elas têm na afirmação de uma cultura. Porque num contexto em que estamos todos a trabalhar juntos, em que estamos num escritório, em que falamos pessoalmente, em que nos ouvimos, em que interagimos com a linguagem verbal e não verbal, em que temos os nossos momentos sociais, todas essas coisas ficam mais simples. Quando trabalhamos remotamente e acaba uma chamada e começamos e entramos noutra,
há um corte que depois tem que ser continuado e temos que garantir que essa continuação se faz através dos diversos níveis que a empresa tem. Portanto, essa foi claramente uma preocupação, apostar muito na formação do middle management, consciencializar o middle management do papel que têm na afirmação da cultura da empresa. E por fim, este aspecto foi ainda mais importante porque quando nós estamos num contexto de crescimento em que entram novas empresas, novas pessoas na empresa, e sobretudo pessoas que entraram nos últimos 2 anos, têm muito menos referências em relação à empresa, em relação aos valores, em relação à cultura, em relação aos princípios, em relação à própria organização, do que aqueles que estão há mais tempo e que têm muito mais âncoras. E, portanto, esse foi sempre um grupo que nos preocupou imenso. Eram os que estavam a chegar de novo à empresa, aqueles que chegavam em contexto de trabalho remoto, e os que tinham chegado há 6, 8, 12 meses que não tinham essas referências também. E, portanto, procurámos disputar aqui campanhas, eu diria até ações de sensibilização junto de todos, quanto à importância da preocupação genuína com o indivíduo. Não tanto a preocupação da tarefa, saber se o trabalho está a ser bem feito, se não está, se as coisas estão a correr bem, se não estão, se estamos a cumprir com o prazo ou se não estamos, mas a importância com o indivíduo, porque percebemos que as pessoas têm contextos pessoais completamente diferentes. As empresas acabam por nivelar muito isso, o espaço físico da empresa nivela muito isso, mas quando se está em casa isso muda bastante. E isto são oportunidades muito fortes que nós temos para fortalecer a cultura. Porque se nós nestes momentos mais críticos, nestes momentos em que as pessoas passam por momentos mais complicados, por desafios maiores, se a empresa mostrar que tem uma cultura de ajuda, de interajuda, de cumplicidade, de suporte, então eu acredito que quando sairmos daqui vamos sair mais fortes e vamos sair mais capazes para os desafios que temos pela frente. Muito obrigado, Miguel, aqui pela excelente descrição aqui dos desafios agora neste curto prazo e como é que eles no fundo estão a influenciar a vossa construção de uma cultura, muito também assente naquilo que é, eu também tomei aqui nota, talvez uma expressão-chave das âncoras, em que temos no fundo de ter aqui para aqueles que no fundo se juntam a nós e começam a ter daqui de estar ambientados a uma cultura, a uma comunicação, a alguns artefactos culturais, que muitos já estão por adquiridos, obviamente, mas quem vem de novo ainda tem de começar a absorver. Muito bem. Eu passaria agora aqui a palavra ao Pedro Janela, que está a acompanhar-nos aqui em direto de São Tomé e Príncipe, e penso que a transmissão está boa. Pedro, por favor, tens a palavra. Bom, antes de mais, Carlos, parabéns pela jornada empreendedora e parabéns pelo aquilo que estás a construir nesta área cultural e de liderança. É fundamental para as organizações terem a tua experiência e desejo-te o maior sucesso e que sejas uma empresa multinacional com 400 milhões de pessoas daqui a 1 ano já, que é para a coisa ser depressa. Dá pelo menos 3 ou 4 já agora, estamos aqui mobilizando as expectativas. Tá, mas antes de mais, obrigado também pelo convite para estar aqui a falar sobre cultura e sobre liderança e dar-te a minha perspectiva sobre o iGroup. O iGroup hoje é um grupo multimarca com 340, 350 pessoas, conduzido na prática por owners também de alguma parte das unidades de negócio. Hoje em dia são cerca de 15 pessoas que fazem a liderança global desta estrutura. Fomos ter considerados uma das empresas mais felizes a operar em Portugal e eu diria que, assim, em resumo, 3 pontos fundamentais. Uma, que eu diria que a cultura tem a ver com alguns valores que são determinados, mas são valores intrínsecos à liderança. E estes valores intrínsecos da liderança, eu diria que o mais importante é a integridade das pessoas e a forma como trata o ser humano acima de tudo e de uma maneira, diremos, direta, transparente e sempre pela verdade. E efetivamente eu acho que essa componente acaba por ser a mais importante. Se a liderança mente, se a liderança não é justa, se a liderança não é reta, se a liderança é corrupta, se a liderança não é íntegra, se a liderança faz coisas que não devem fazer, não há nada a fazer do ponto de vista cultural. E daí praticamente deriva tudo. E portanto a primeira coisa é percebermos em que organização estamos e se a liderança faz aquilo que diz e se a liderança efetivamente acaba por comunicar de forma frontal e acaba por ser construtiva e acaba por lá estar todos os dias. Isso é, digamos, a parte mais importante. Obviamente a malta pode escrever integridade nos valores de uma companhia, mas depois, se não a pratica, isso acaba por cair pela base em menos nada. A primeira coisa. Portanto, absolutamente íntegro, absolutamente energético, absolutamente trabalhador,
trabalhador na forma como leva a organização para a frente. Naturalmente que, como tudo na vida, a liderança acaba por ser, o líder acaba por ser a componente mais importante de qualquer organização. E naturalmente somos todos humanos, fazemos todos erros, dizemos todas as coisas que não devemos, irritamos, somos seres humanos, temos demasiadas dopaminas e químicos aqui de vez em quando que lixam isto tudo, mas se depois de um dia mau conseguirmos ir pedir desculpa e conseguirmos reconstruir outra vez, esta componente de liderança acaba por se resolver. Portanto, em primeiro lugar, a verdade e a transparência e ser um bom ser humano e trabalhar para um bom ser humano é, diria eu, a componente mais importante. Segunda, esta história da cultura não é uma coisa que se faça por decreto, nem por e-mail, nem por comunicação. É uma maratona. Portanto, não é um sprint, não se faz de um dia para o outro, não é por se fazer uma festa, não é por se fazer um congresso, não é por se enviar um e-mail, não é por se fazer uma nova campanha de comunicação interna. É uma atividade que se pratica todos os dias, durante 20 anos, 30 anos, 40 anos, daquilo que o líder lá estiver. E, portanto, eu diria que não há assim não há, digamos, agora vamos fazer aqui uma sessão de coaching, isto vai ficar tudo bem. Não vai. Portanto, na prática tem que ser uma coisa que se constrói todos os dias e que se vai de alguma maneira melhorando todos os dias e se vai investindo todos os dias e se vai construindo todos os dias e se vai dando todos os dias e se vai fazendo todos os dias aquilo que nós gostaríamos que se fizesse aos outros. E o que leva a que isto da cultura não é propriamente um spa em que se massaja as costas dos colaboradores e eles saem melhor do outro lado. É um ginásio que tem que ser todos os dias e se não for todos os dias a malta ganha peso e tem que se comer bem e tem que se fazer ginástica e tem que se beber muita água, como diz o nosso amigo Ronaldo, porque se não se fazem essas três coisas do ponto de vista da cultura, que são muito simples, não é? O beber água na prática é nós sermos transparentes. O ir ao ginásio é comunicarmos regularmente com toda a gente. Eu, quando começou a pandemia, enviava um e-mail de 3 páginas todos os dias, 55 dias seguidos, a tentar tirar a pressão de cima disto. São 55 e-mails, demoraram 2 horas a escrever cada um deles, durante 55 dias, mas era a única coisa que podias fazer, era continuamente continuar a comunicar. A terceira, talvez um pouco mais difícil, é a demonstração clara dos valores que nós temos na organização. Isso não conseguimos fazer de forma, digamos, direta e de forma indireta, então é muito difícil que esses valores acabem por ser transmitidos e, portanto, tens que, de alguma forma, show up, tens que comunicar, tens que ressorrir e como costumava dizer, digamos, alguém, quer dizer, a liderança é elevar as pessoas ao mesmo nível em que nós estamos, é transformá-las, é fazê-las crescer, na prática, todos os dias, trazer as pessoas para cima e fazê-las acreditar que vão conseguir fazer alguma coisa que nunca conseguiram fazer na vida. Se a gente conseguir fazer isso, não é? Que exige uma coisa importantíssima da liderança, que é saber que somos apenas pares, que é, eu diria que o terceiro passo e talvez o mais importante da cultura de uma organização que se quer, digamos, positiva, é que o líder não é mais que os outros, é até menos. E isto é o maior problema das organizações. Porque em Portugal, então, o doutor, o engenheiro, e tem que entrar e bater à porta e cumprimentar e fazer aquilo, cria distância. E cria distância que foi forçada neste país, efetivamente, a criar distância entre os líderes e quem trabalha na companhia. Daí termos salários muito distintos entre a liderança e quem trabalha, daí termos escritórios, daí termos uma série de benefícios que obviamente podem existir porque há pessoas que ganham mais, mas o que há que tem que acontecer é igualdade total de quem está a começar, de quem já lidera e de quem está no topo das organizações. Somos todos iguais. Por isso é que no escritório que havemos de inaugurar um dia não há gabinete. Estamos todos sentados na mesma mesa, temos todos os mesmos direitos, temos todos os mesmos deveres. E esta parte de sermos iguais na construção de uma cultura é tão importante que eu acho que é a coisa menos vista. Nós, enquanto líder, somos servos dos outros, ajudamos os outros a crescer. Porque já ultrapassámos uma série de dinâmicas, uma série de questões, estamos lá para ajudar, estamos lá a elevar os outros. Elevar os outros é a componente mais importante de qualquer cultura empresarial. Elevar os outros, formá-los. E o que é que eu faço? Eu dou aulas, sou professor no ISEG, e na Nova, e no ISCTE, e portanto as aulas que dou a outros, todos os 2 meses faço uma aula para as minhas equipas, para os ajudar a formar, para lhes dar aquilo que efetivamente me pedem para transmitir aos outros. Formar os outros. Formar os outros, dar conhecimento e levá-los, eu diria que é no final do dia a parte mais importante. Obviamente depois há instalações que parecem uma casa da praia no nosso caso, há festas extraordinárias que são de se fazer, há baldes de cerveja que enviamos para casa quando começa o europeu, há uma carta que nós escrevemos para os pais, há um livro que dizemos aos filhos, há presentes que dizemos quando o filho nasce, há presentes que nós damos quando as pessoas se casam, há dias que damos de férias a mais, há dias que damos de férias só porque a pessoa precisa descansar, há apoio psicológico gratuito para toda a gente que queira ter apoio psicológico. São tudo pequenas coisas, são tudo formas de ir ao ginásio, mais uma lição, mais. Mas e uma cultura, uma organização não se constrói de um dia para o outro. Vai-se fazendo todos os dias ir ao ginásio.
E na prática é a minha partilha para vocês sobre crescimento cultural, líderes íntegros, transparência total, continuamente a fazer, digamos, esta parte isto é uma maratona, a ir ao ginásio, não é um spa, não é um sprint, e no final do dia tem tudo a ver com os líderes, para criarem cultura, têm que levar os outros. Se conseguirem fazer essas 3 coisas, fácil. Muito bem, Pedro, muito obrigado pela esta excelente partilha, energética, dinâmica e seguramente inspiradora. Muita gente aqui presente seguramente está com vontade de trabalhar para o iGroup, vamos ver se conseguirão. E registro aqui as tuas perspectivas de maratona e de ginásio. Sim, claramente no fundo isto é de médio e longo prazo e claramente no fundo é preciso fazer aqui o workout every day, portanto, isso sem dúvida. Muito bem, Teresa. A Teresa aqui em direto de Espanha, KPMG, também no fundo já aqui com um trajeto muito diversificado e sei que também que este tema é bastante querido para ti, Teresa. Força, te ofereço dizer aqui sobre como podemos aqui transformar as culturas e no fundo torná-las mais apelativas. Muito obrigada, Carlos. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, é um prazer estar aqui. Isto é um painel riquíssimo. É muito difícil fazê-lo depois das apresentações de vocês todos. Deixa lá ver o que é que eu vou ser capaz de aportar e de contribuir. E faço votos, como o Pedro dizia, que consigas crescer o teu negócio e lançar-te e ter muito mais colaboradores num curto espaço de tempo, não é? Sobre a cultura, o que é que eu posso dizer sobre a cultura? O que é que eu posso partilhar aqui um bocadinho? E vou copiar aqui, peço imensa desculpa, mas ser a última tem esse privilégio que posso roubar aqui algumas ideias da Marisa, que eu gostei imenso, algumas coisas que a Marisa disse que eu acho que nailed it completamente. Ou seja, ela quando fala de que isto é uma transformação a falar de cultura, tem por detrás sempre uma necessidade. Nós não falamos de alterar a cultura se não houver por detrás uma necessidade. Eu acho que, primeiro, por explicar um bocadinho que a cultura é um dos aspectos mais fundamentais de qualquer organização. Sobretudo no último ano, eu acho que para todos nós a cultura foi crítica, porque dependendo da cultura, viver num contexto de incerteza, que foi o contexto que nós vivemos com toda esta pandemia que existiu nos últimos anos, foi olhar para os nossos valores, olhar para aquilo que era o propósito das organizações e decidir, olha, a partir de agora, o que é que nós temos de defender? Temos de defender a integridade, como bem dizia também o Pedro, como bem referia, o aspecto fundamental, vamos ser íntegros com as nossas decisões, vamos ter a coragem de tomar decisões que neste momento um cliente me diz que eu tenho que mandar equipas para as suas instalações e neste momento não queremos arriscar, portanto temos colaboradores que dizem que não querem deslocar-se, portanto vamos tomar atos de coragem, vamos fazer as coisas que temos que fazer em função dos nossos princípios e dos nossos valores. Eu creio que é fundamental termos isso em atenção quando olhamos um bocadinho para a cultura. Mas a cultura, como tu bem dizias, tu chamas-lhe a cola, eu acho que a cultura é uma amálgama, não é? A cultura, no fim e ao cabo, é uma mescla das pessoas, as pessoas, os rituais, as práticas e os procedimentos. E se nós não fizermos nada de uma maneira muito consciente, ela desenvolve-se naturalmente, sem que haja um critério, uma preocupação. E pode surgir a necessidade de uma transformação. E, portanto, aquilo que eu faria aqui um bocadinho à cópia do que fez o Miguel é fazer aqui uma reflexão convosco, a trazer-vos questões, trazer-vos algumas incógnitas que nós temos atualmente na KPMG em relação ao tema da cultura e como trabalhamos e como vamos seguir trabalhando o tema da cultura. Não é? Se nós olharmos a cultura tem que ser ligada à componente temporal, à componente espaço-temporal. E porquê a componente temporal? Porque se eu olhar um bocadinho para o meu passado histórico, eu posso ver que foi muito fácil, quando eu entrei na Liberty, fazermos uma alteração de cultura e fazermos um projeto giríssimo com a equipa. E foi fácil porquê? Porque a Liberty tinha acabado de adquirir a Europeia. E, portanto, nós tínhamos que construir uma identidade nova, uma cultura nova, uma maneira nova de trabalhar. Juntamos todas as equipas, fizemos um projeto giríssimo e fomos capazes de fazer um trabalho todo em conjunto e em coletivo. Quando entro no Barclays passa-me a mesma coisa, porque entro num banco onde havia uma missão e um critério absolutamente de fazermos e transformarmos aquele banco num banco completamente diferente da prática bancária, como dizia o saudoso Dr. Rui Semedo, que nos dizia um banco sem banqueiros. Portanto, e tudo isso foi relativamente fácil. Primeiro porque as populações são mais pequenas, porque há uma visão muito clara do que é que se pretendia fazer e há uma necessidade, que é aquilo que dizia a Marisa, de transformação por detrás. Portanto, temos uma integração. Quando o Barclays faz a aquisição em Portugal do Citi, também é fácil, não é? São duas culturas muito diferentes. O Barclays tem uma cultura, o Citi tem outra. Temos que conseguir integrar. Vamos olhar para os rituais, vamos olhar para as práticas, vamos olhar para os procedimentos e não é absorver através do Barclays, é integrar. Vamos ver de que maneira. E nesse aspecto eu acho que a nossa tradição portuguesa sempre nos trouxe bastante vantagem nesse sentido. Nunca chegamos aos outros países quando resolvemos fazer as conquistas que fizemos, não fizemos por violência nem tudo mais. Nós fomos capazes de integrar as culturas e de fazer a absorção. E, portanto, nós fomos incorporando. E a cultura vai enriquecendo, vai ganhando rituais, vai ganhando práticas e nós temos isso.
Depois tens outras firmas e outras filosofias de vida, não é? Tu tens por exemplo, o caso da Amazon, que tem uma cultura muito marcada. E a cultura que tu tens na Amazon é uma cultura que ou te identificas ou és capaz de adotar-te ao ponto de a linguagem que se fala em todo o mundo é uma linguagem amazónica, praticamente, portanto, e integras-te nessa cultura. Portanto, aqui não há uma mescla, não há uma integração. Há uma cultura que está muito bem definida desde o início e, portanto, as pessoas ou integram-se ou então não são capazes de identificarem-se com essa cultura e, portanto, têm que fazer uma transição. No caso da KPMG, nós não temos neste momento uma situação em que estemos a transformar a cultura, mas estamos numa fase temporal em que toda esta transformação do mundo nos está a fazer pensar o que é que nós queremos manter da cultura que temos até aqui, para continuarmos a ser suficientemente ágeis. E, portanto, a reflexão que nós fizemos foi, no espaço temporal não há nenhuma criticidade de alterarmos alguns dos rituais que temos na firma, mas sim que aquilo que nós temos que conseguir ser capazes de fazer é conseguir, e o Pedro acho que o disse muito bem, integrar, e o Miguel também, integrar as pessoas, tanto elas estejam num espaço físico como estejam num espaço virtual, como estejam num espaço de um cliente. E para isso o que é que nós precisamos de fazer? Reforçar sobretudo 2 aspectos fundamentais da cultura, que são os valores da firma e são o propósito da firma. E o que nós fizemos e o que nós estamos a fazer neste momento é olhar para isso e trabalhar concretamente em relação aos valores e aos propósitos que temos na firma, como é que eles hoje se materializam. Aquilo que nós tínhamos definido e que continua a ter valor, nós continuamos a falar de integridade, continuamos a falar de justiça, continuamos a falar de coragem. Mas o que é que significa hoje coragem no contexto atual? O que é que significa integridade no contexto atual? E o que é que significa trabalhar em colaboração, trabalhar together? O que é que significa trabalhar para desenvolver uma sociedade melhor? O que é que isso representa? E vamos fazer uma alteração nos nossos procedimentos, portanto, naquilo que sejam as avaliações de desempenho, nos processos que nós temos integrados nos processos de recrutamento, nos processos de seleção, nos processos de promoção, vamos integrar esta revisão de comportamentos. E estamos a fazê-lo em conjunto com os nossos profissionais. Portanto, nós estamos a fazer várias campanhas, vários focos grupos dentro da firma, em que estamos a pedir às pessoas que nos contem histórias de como hoje em dia é viver isto. E vamos ao ponto de dizer às pessoas que queremos saber como é viver os valores da firma em vossas casas, com as vossas famílias, no dia a dia, porque hoje somos muito conscientes de que estamos a invadir um espaço que antes era um espaço privado e que hoje estamos a assumir por defeito que o nosso novo modelo de negócio, um modelo de negócio híbrido, vai ser um modelo que conta com o espaço físico dos escritórios que temos, os escritórios dos nossos clientes, mas também as casas das nossas pessoas. E, portanto, temos que saber que significa ser corajoso em casa, que impacto tem isso na família dos nossos colaboradores, como é que isso se pode representar e como é que eu posso valorizar isso e de que maneira é que eu tenho que trabalhar isso. E isso passa por coisas tão simples como, o Pedro também falava da importância da liderança, percebermos que os nossos líderes hoje em dia têm que ser capazes de ter conversas sobre saúde mental. Hoje falamos muito da fadiga, do Zoom fatigue, não? Portanto, nós temos que ser capazes de dotar as nossas pessoas e os nossos líderes de ter tipos de conversas sobre a família, sobre violência doméstica, sobre saúde mental, temas que antes eram um pouco tabu e que nós nos mantínhamos afastados. E, portanto, temos que começar a trabalhar outro tipo de variáveis que antes não éramos capazes de o fazer. Estou para te dizer que, ao fim e ao cabo, eu acho que trabalhar cultura é um reto, é um desafio extremamente interessante. Se somares ainda dentro da variável temporal, o que vocês todos já aqui disseram, que trabalhar cultura é um processo, é uma carreira a longo prazo, portanto é um processo a longo prazo, e nós vivemos numa sociedade imediata, mais ainda se reforça a opinião de que o que é importante é termos claro quais são as coisas fundamentais. E as coisas fundamentais que nós determinamos, por exemplo, da KPMG, são os nossos valores e os nossos propósitos. Tudo mais pode ser divergente, tudo mais podemos flexibilizar, processos, procedimentos. Temos que sair do conceito de realidade onde convergíamos, trabalhávamos de uma determinada maneira, íamos a um modelo mais centralizado para irmos a um modelo cada vez mais flexível, mais descentralizado, mas onde aquilo que é core e comum, que são os nossos valores, são os nossos princípios, os temos que manter integrados em tudo o que fazemos. E, portanto, essa tem sido um bocadinho a estratégia e a perspectiva como temos adotado ao longo dos últimos meses na KPMG. Não sei se contribui. Contribuíste muito, Teresa. Muito obrigado. Gostei particularmente desta perspectiva, no fundo, de integração, naquilo que, no fundo, também é o nosso propósito profissional, com aquilo que, no fundo, é a integração da nossa vida pessoal, familiar, e perceber como é que as nossas marcas, os nossos propósitos empresariais são vividos num seio mais pessoal. Isso é fundamental nos tempos que correm e estamos perfeitamente alinhados. Enfim, muito obrigado a todos pelos excelentes inputs. Cristiana, queres começar? Cristiana esteve aqui a tomar notas e ela é muito curiosa, sei que já vai colocar questões muito difíceis. Força, Cris.
Assim até intimida. Carlos, muito obrigada. Bem, muito obrigada a todos por estarem presentes. De facto, nós estamos sempre à espera aqui neste papel de moderador e às vezes esquecemos do papel também de espectador, não é? Tão interessante que se torna ouvir cada um de vocês. Eu ia começar ali pela Marisa, que foi a primeira intervenção, e eu adorei a síntese em 4 vetores, não é, de intervenção, que sintetiza muito aquilo que eu e o Carlos também pensamos sobre estes temas. Mas há aqui um aspecto que eu gostava de ouvir a sua opinião, que é de facto os líderes assumem aqui um papel de motores e críticos, mas como é que trazemos os líderes para a transformação cultural, não é? Porque para quem nos está a ouvir e está a iniciar estes processos, às vezes não é fácil conseguir que todos os líderes estejam sintonizados na mesma frequência para esta transformação, não é? Como é que tem sido vivido isto? Marisa, eu gostava de ouvir a sua opinião. Bom, os programas de transformação não se fazem, como já se disse agora aqui, em 6 meses, não é? São programas que duram, eu costumo dizer que pelo menos 3 anos, porque as pessoas normalmente, numa primeira fase, resistem sempre. Nós todos, quando temos que mudar até a nossa vida, os horários, o simples facto dos nossos filhos mudarem de escola, enfim, são coisas que nos afetam e que mudam um bocadinho a rotina e o dia a dia. E as pessoas têm sempre muito medo da mudança porque naturalmente as pessoas partem sempre de uma posição pessimista, que é o que é que vai acontecer de mal, o que é que isto traz de mal para mim. E aquilo que nós temos que fazer, ou pelo menos aquilo que estamos a fazer, é que os líderes das duas uma estão do lado da gestão e eles têm que sentir que estão do lado da gestão e são o braço, no fundo, de concretizarem. Aliás, o negócio não acontece sem esses líderes até ao nível dos nossos, por exemplo, gerentes de loja ou chefes de CDP. São eles que todos os dias fazem acontecer. Não é propriamente os diretores de primeira linha, claro que sim, nós temos essa responsabilidade, mas cada um dos líderes aos vários níveis faz acontecer, tem um conjunto de equipas. Como é que nós fazemos? Acho que o tema, quando eu digo que começamos pela comunicação, é porque é preciso explicar às pessoas primeiro o que é que precisamos transformar. E no nosso caso, por exemplo, acho que é paradigmático, nós temos o principal negócio que toda a gente conhece, o CTT, há muitos anos, tem a ver com o Correio, e o Correio, como todos sabemos, quer dizer, acho que nenhum de nós aqui, se calhar, no último ano mandou uma carta pessoal, mandam cartas profissionais, mas temos outras vias de comunicação, portanto o Correio tem outros paradigmas, está noutra fase e de facto tem vindo a decrescer nos últimos anos e com a pandemia esse decréscimo foi mais acentuado. E depois temos outros negócios que são negócios novos, onde desde o Banco CTT às soluções empresariais e serviços financeiros, e o que é preciso também que as pessoas percebam é porque é que estamos a mudar. Isso é muito importante. Portanto, é muito importante as pessoas perceberem, obviamente que a cada nível tem que se explicar de forma a que as pessoas também entendam isso, porque é que estamos a mudar, para onde é que queremos mudar, e depois qual é que é o papel deles. E o papel deles, neste sentido, tem que ser um papel agregador, tem que ser um papel, eles têm que se sentir que fazem parte dessa mudança e que são eles que levam essa notícia às pessoas. E depois, de forma mais suportada, depois tudo aquilo que sai do ponto de vista de comunicação interna tem que ser algo que consubstancie e reforce esse programa. Portanto, eles têm que fazer parte do programa de transformação, eles têm que ter um papel ativo nessa transformação. Para além disso, porque nós achamos que as competências de um líder nestes momentos de transformação são diferentes do que no daily business. Eu acho que também é muito importante eles sentirem que nós investimos e apostamos na sua formação, no seu desenvolvimento, e nesse desenvolvimento não é explicar-lhes como é que eles vão fazer, mas sim como é que eles podem, para já criar aquilo que é um referencial de liderança CTT. Porque eu acho que é cada vez mais importante num programa de transformação haver referenciais, porque senão fica dependente da Marisa, do Pedro, do Miguel, e isso não significa que nós queremos afastar aquilo que é a personalidade, aquilo que é o nosso estilo, mas sim aquilo que é o processo da empresa, aquilo que a empresa, independentemente de cada um de nós fazemos as coisas desta maneira. E depois, claro, a Marisa tem uma forma de fazer e faz mais assim, e a Cristiana tem outra forma de fazer e faz de outra maneira. Essa diversidade, essa forma de fazer diferente é importante que também haja espaço. Portanto, na prática eu acho que eles têm que perceber porque é que estamos a mudar. Acho que é importante
neste caso em concreto do CTT, se nós só nos focarmos no correio, temos um problema, e, portanto é preciso perceber que o que está em causa é a sustentabilidade da empresa. Noutros casos, porque eu já vivi, teve a ver efetivamente, por exemplo, na RTP, quando de repente acabou o modo analógico e passámos para o modelo digital, era preciso trabalhar de outra maneira com outras ferramentas e, portanto, não havia como, ou sim, e é preciso que primeiro os líderes percebam isso e depois são eles que vão contar esta história e traduzir e gerir as suas equipas desta maneira. Só que para isso eles também têm que se sentir confortados e têm que tudo aquilo que nós estamos a comunicar do ponto de vista mais institucional e interno, de certa maneira, corrobore todas estas questões, toda esta história que eles vão contar. Portanto, a história tem que ser igual para todos, desde o presidente até aos operacionais. E cada um de nós tem um papel nesta transformação. Uns têm mesmo que transformar a sua forma de trabalhar, outros têm mesmo que assegurar que estes trabalham de outra maneira. E no final, obviamente que é importante perceber-se que a cultura de uma empresa traduz-se em valor neste sentido, que traduz naquilo que é a experiência que o colaborador, que o cliente tem para com a companhia e, portanto, isso pode fazer, obviamente, um negócio reiterado. Quando uma pessoa tem uma má experiência, provavelmente, ou muito dificilmente volta, ou só volta porque não tem outra alternativa. E é preciso que os nossos clientes estejam a trabalhar com o CTT porque querem trabalhar com o CTT porque é a melhor opção. Excelente, e muito obrigada aqui. Acho que ficaram aqui algumas ideias muito, muito relevantes. A primeira de que no processo vamos tendo níveis diferentes de adesão, não é? E, portanto, não conseguimos ter todos sintonizados, e isso faz parte do processo de transformação cultural e, portanto, penso que é uma ideia muito relevante. E a outra de que a comunicação e o facto das pessoas compreenderem, da liderança compreender o porquê e para onde caminham é chave para depois podermos fazer todo o processo de integração. Portanto, para quem está neste momento também com estes desafios, tem aqui já duas boas referências de como levar este processo. Deixa-me só acrescentar só uma questão. É que todos os dias todas as pessoas tomam decisões e essas decisões têm que convergir para aquilo que nós queremos transformar. Se eles não perceberem para onde é que estamos a ir, eles tomam decisões que podem ser divergentes e, portanto, estamos a desperdiçar energia e foco. Excelente, acho que terminamos em beleza aqui esta intervenção. Eu envolveria agora o Miguel Sobral e tenho também aqui uma questão daquilo que falou também destas questões e destes desafios também ligados aqui à tecnologia. Fala-se muito de agilidade, não é? Da importância de termos equipas ágeis, lideranças ágeis. Na prática, 1 ou 2 exemplos de como podemos tornar uma organização mais ágil. A agilidade muitas vezes não é tanto um desígnio da empresa, acaba por ser do próprio negócio e dos clientes que nos exigem essa agilidade. E a agilidade muitas vezes pode ser vista como uma forma de fazer, enfim, de fazer as coisas de uma forma menos estruturada, enfim, mais a procurar desenrascar aquilo que é necessário fazer mais rápido e não tanto num contexto ágil, mas estruturado. E isto tem muito a ver com liderança e com processos. Aqui, eu diria que da nossa experiência, e nós temos vindo a fazer um caminho de nos tornarmos também uma empresa mais ágil, sobretudo em relação na parte da tecnologia, do desenvolvimento do software, exatamente porque trabalhamos com clientes em vários contextos, em vários países, com diversas necessidades, com diversos modelos de negócio, e isso, na prática, o que fez mais uma vez foi com que nós tivéssemos uma aposta grande ao nível das lideranças. E sobretudo das lideranças intermédias, mais uma vez. São essas pessoas que depois, no dia a dia, acabam por ter que pôr em prática os processos que fazem com que a agilidade esteja associada ao mesmo tempo à qualidade,
por um lado, e por outro, que faça com que as pessoas, no meio de tanta agilidade, não sintam que é a organização que anda a navegar por um lado e para o outro. Portanto, que há um caminho definido, há um caminho que é claro, há um objetivo concreto que nós queremos atingir, todos têm que ter isso muito, muito, muito presente, porque lá está, que depois no dia-a-dia são eles que vão ser os responsáveis e as pessoas que são os protagonistas dessa agilidade, sobretudo, mais uma vez, no contexto de trabalho remoto, e com pessoas que se juntaram à organização recentemente, e portanto isto obriga, esta agilidade é uma agilidade que tem que estar estruturada, que tem que ter momentos próprios de visibilidade, e depois parte muito pelo exemplo também. Eu diria que aqui, e isto é transversal a alguns destes aspectos que estamos a falar, em termos de liderança, em termos de cultura, o exemplo e a consistência são as coisas que, enfim, que me parecem a mim mais importante. É importante que nós no dia-a-dia, em todos os níveis da liderança, a começar por cima e a qualquer nível, que exista uma consistência, que nós façamos aquilo que dizemos que deve ser feito, com exemplos, no dia-a-dia, com exemplos práticos, com exemplos concretos, e que muitas vezes digamos que não se pode fazer assim e que isso tem custo, para que as pessoas percebam que às vezes é preciso tomar decisões que são difíceis, mas que são aquelas que estão alinhadas com os valores da empresa, com os princípios da empresa, e que no dia-a-dia são aquelas que melhor defendem o nosso interesse. Portanto, eu aqui parece-me que o fundamental é claramente um alinhamento grande entre as pessoas, que se consegue com comunicação permanente, comunicação e com exemplo que tem que ser também continuado e sustentado. Excelente, e importante a nota que deu de que de facto a agilidade às vezes poderá implicar uma reestruturação diferente, não é? Uma estruturação, uma organização ainda que ela seja diferente. Nós vemos, pelo menos no último ano, Carlos, provavelmente também com algumas experiências deste género, assistimos à agilidade processualizada, não é? Nós queremos tornar a coisa mais leve, mas agora vamos escrever o procedimento, como é que isso se faz? A determinada altura o equilíbrio torna-se tão exigente nas organizações que a agilidade é posta em causa. Portanto, como temos maiores graus de autonomia, como manter essa responsabilização e ter de facto as equipas envolvidas com essa comunicação. O exemplo que falou de comunicar todos os dias, não é? Mesmo que isso seja exigente. Deixa-me acrescentar aqui um ponto, porque também foi um aspecto importante na nossa organização nos últimos tempos, que foi um shift que se fez, enfim, eu acho que as organizações em termos gerais estão muito focadas no esforço e no trabalho que fazemos. Há a percepção de que quando chegamos a um escritório, quando chegamos a uma empresa, as pessoas começaram a trabalhar. E, portanto, estão a trabalhar e nós, como estamos lá perto, vamos percebendo o que é que está a acontecer. Se as coisas atrasaram é porque não foi possível fazer mais rápido. Num contexto de agilidade, em que queremos ter uma cultura ágil e, sobretudo, num contexto de trabalho remoto, o importante não é o esforço, o importante é ter bem claro qual é o deliverable, qual é a entrega que se pretende, qual é o resultado do trabalho que nós estamos a fazer, para que é que estamos a fazer o que estamos a fazer. E isso obriga leva a que o próprio modelo de gestão e o próprio modelo de liderança, os próprios KPIs com que geralmente se medem as equipas e as performances e tudo mais, tenham que ser revistos para estar mais em linha com aquilo que é aquilo que nós nos propomos entregar e não tanto com as horas que trabalhamos para um determinado propósito. Excelente, uma grande aprendizagem. Eu lembrava-me de ver no início deste processo líderes que se preocupavam em ter reuniões pontualmente às 9 horas com toda a equipa para garantir que toda a gente tinha ligado o computador, não é? Foi um processo de aprendizagem certamente e excelente exemplo aqui também para quem nos está a ouvir. Eu passava agora a palavra aqui ao Pedro. Pedro, eu prometi a mim mesma que não vou fazer nenhuma piada sobre Santo Tomé, mas depois que falamos sobre isso, sobre os meus 2 meses forçados aí, para uma semana de negócio, mas falamos noutro momento. Pedro, nós já nos encontramos noutros momentos e ouvi-te falar de verdade, de integridade e transparência como características, atributos fundamentais destas culturas transformacionais. Como é que isto se treina? Não se treina, ou se é ou não se é. Ou não se é. Não há treino possível. Quer dizer, se o líder não é assim,
eu acho que nem devia ser líder, não é? Portanto, e é difícil porque nós portugueses se bem que somos diplomatas e não somos de confrontação, somos também pessoas que, não confrontando, não queremos expor aquilo que temos para dizer e, portanto, preferimos, para não magoar e para não dizer a verdade e ser transparentes, não dizer nada. Não é? E, portanto, quer dizer, há que dizer que Portugal, há 400 ou 500 anos, era o fim do mundo. Não é? E, portanto, quem vive no fim do mundo, literalmente no fim do mundo, a única forma de sobreviver sem ser invadido, sem ser guerras, é não fazer ondas e receber toda a gente de braços abertos e não dizer grande coisa. E a malta lá se safou. Só que isso ficou. Portanto, o ser humano português ficou assim. E, portanto, há uma característica, às vezes não se percebe o que é que está do outro lado. E eu francamente, acho que isso é bom, até porque por isso é que o Presidente das Nações Unidas é português, mas o que é um facto é que para transmitir valores, muitas vezes temos de ser um pouco mais agressivos, no bom sentido, no sentido mais, digamos, mais frontal, na forma como, até para que as pessoas nos conheçam melhor. E obviamente temos que fazer aquilo que dizemos, e isso depois é mais difícil ainda, e se estiver de acordo com os valores, as coisas acabam por se ver. E o ser humano, novamente, é um animal, não é? Portanto, reage efetivamente e entende se está de acordo, que aquilo que é feito está de acordo com aquilo que é dito, e não é preciso, quer dizer, fazer grandes teatros, porque o ser humano tipicamente vai entender isso. E quanto mais se pratica, quanto mais se faz, quanto mais se avança, quanto mais se vai, de alguma forma, criando relação, mais se sabe o que se conta. E eu acho que outra característica importante é confiar em toda a gente desde o primeiro momento, um bocadinho como os anglo-saxónicos fazem, confiar e naturalmente tirar a confiança ou ajudar a pessoa a alterar quando alguma coisa não corre bem, ajudá-la a crescer e de alguma forma dar-lhe os valores que queremos praticar. Agora, é muito difícil, se os valores não estão lá, os valores passarem a estar. Eu acho que a gente pode ter uns coaches e pode ajudar e pode, quer dizer, ir à máquina e vir lavadinho de branco, mas eu não sei. Aquilo que também sinto é que esta geração em Portugal, obviamente tem uns 30, 40 anos, tem outras características de valores, o que é importante, e não é que tem a ver com sermos mais ou menos católicos, ou sermos mais ou menos, acho que há outra característica de ética e de negócios pelo negócio e de construção positiva dos negócios pela qualidade dos negócios, e não porque a relação daquele e do outro. Portanto, acho que essas características de mérito estão a ganhar, efetivamente, porque é impossível competir de outra maneira. E eu acho que também a vinda de entidades para Portugal na área de tecnologia, que montaram grandes centros de tecnologia em Portugal, com essa característica já embutida, veio de alguma forma também abrir os olhos, e quem quer competir a nível internacional só consegue fazer por mérito. Não há claramente outra forma de fazer. E, portanto, o mérito só se consegue fazer com a verdade só se consegue fazer com líderes éticos. E, portanto, este triângulo da meritocracia, da ética e da verdade acabam por vir quando se tenta competir em mercados que naturalmente não olham e nem falam contigo de outra maneira. Como são os mercados anglo-saxónicos e norte-americanos, não é que não haja, digamos, formas diferentes de fazer negócio, as relações contam, mas acima de tudo o mérito e a qualidade acaba por contar. Eu sei que é uma resposta mais curta do que estás à espera, mas olha que isto dos valores e da transparência, ou não é? Não é? Era exatamente isso que eu estava à espera que intervisses, mas é de facto uma questão que fica sempre no ar, não é? Nas empresas é o que fazer quando com algumas pessoas estes atributos não estão presentes, não é? A coragem que as organizações podem ter e que as culturas no seu processo transformacional também são seletivas das pessoas certas no lugar certo. Não, sem dúvida, quer dizer, há dois temas. Se é o líder, foge, não é? Se é uma pessoa que trabalha na organização e tu puderes mudar, muda. Não há muito a fazer. E, portanto, não trabalhes para uma pessoa que te mente todos os dias e que não cumpre aquilo que diz, vai-te embora. Não é? E se tens alguma pessoa na organização, eu tento construir com ela, dá-lhe uma oportunidade, dá-lhe duas, mas não sei se lhe dás três. Não é? Portanto, obviamente isto é apenas uma característica, mas é tão basilar numa organização que as pessoas se tratem pela verdade, pela ética e pela meritocracia, pela construção, que se isso não está lá, quer dizer, uma, das duas, que é como se dizer, dá-lhe uma, dá-lhe duas, mas à terceira, vai lá a tua vida. E eu conto uma história pessoal, obviamente construí um grupo que tem um modelo de partenariado, de alguma forma, e de partnerships. Obviamente o grupo controla, tem posições de controlo em muitas das sociedades.
mas tive ao longo destes 20 anos de tudo. Não é? Tive pessoas que mataram a mãe para não ter uma conversa comigo. Era um sócio meu, o negócio não corria bem, tinha que ter uma reunião, matou a mãe que não morreu, atenção. Não é? Portanto, eu nunca mais falei com a pessoa, mas também destruiu o negócio a seguir e nem queria falar com ela. Não é? Tive outras que efetivamente conduziam negócios e que mentiram descaradamente. Naturalmente fui parar a tribunal. Não é? Tive outras que me começaram a roubar nas costas. Não é? Portanto, e deixei de falar com elas e seguiu o pior trajeto possível. Porque a única forma de ensinar a alguém que te mente e que te rouba é seguir o pior trajeto possível. Não pode haver, digamos assim, como costuma dizer, não pode haver portuguesices, coitadinho, ele fez assim, é o mais brutal possível. E pronto. É fácil, porque não dá para aceitar. Nós aceitamos muita coisa, digamos, é uma característica do português. A gente aceita tudo, não é? Como dizia o ex-presidente do BPI, quando começou a crise, e alguém dizia, os portugueses não vão aguentar. E ele dizia, vão, aguentam, nós aguentamos tudo. Somos um povo muito resiliente. Mas não podemos aguentar é mentira, roubo, corrupção e falta de ética. Tem que ser tratado da pior maneira possível. Porque só assim é que o país se torna um país cada vez mais meritocrático, ético, e de alguma forma capaz de competir pela eficiência, digamos assim. Desculpa às vezes a minha forma mais, digamos, bruta de dizer as coisas, mas eu como fui muitas vezes aos Estados Unidos, tenho um escritório nos Estados Unidos, vou lá muitas vezes, infelizmente agora não. Epá, e em Boston, os gajos, quando falam contigo, dizem o que têm a dizer. E tu, ele foi muito bruto contigo. Não, ele disse o que tinha a dizer. Tu não podes começar a chorar. Tu, ele tratou-me tão mal. Negócios. É assim. Excelente, Pedro, muito obrigada. De facto, Nada. quando falamos de transformação cultural, não falamos só da parte cor-de-rosa, não é? Do processo ou do resultado final que vai acontecendo e que depois nós vamos vendo nos casos de sucesso. E era por aí também que eu gostava de falar um pouco com a Teresa e lançar-lhe este desafio, que é nos insucessos que se conduz depois o sucesso final destas transformações culturais, não é? Para quem está hoje a iniciar ou está num processo de transformação cultural e olha para outras empresas, como bons exemplos temos aqui, já bem-sucedidas, já com alguns anos de maratona e já com alguns resultados, há muitos insucessos pelo caminho, não é, Teresa? Conte-nos aqui algumas das adversidades que quem nos está a ouvir pode contar pelo caminho. Eu acho que a Marisa disse-o há bocado, não é? Eu acho que a principal adversidade que nós vamos ter é a resistência humana. Não é? Tudo o que é uma alteração, tudo o que seja uma transformação, tudo o que seja alterar aquilo que são os meus procedimentos, as minhas formas de fazer as coisas e tal, tudo isso gera resistência, não é? Portanto, a primeira confrontação que todos temos que ter claramente é que as pessoas vão ser resistentes. E acho que a Marisa também o disse muito bem, portanto, eu não tenho muito mais a acrescentar sobre aquilo que ela diz com toda a naturalidade, que é, há que explicar às pessoas porquê, há que dizer o que é que se passa, há que indicar para onde vamos com muita claridade, portanto, eu acho que há que ser bastante claro sobre qual é a direção que se tem que tomar. Também acho que se tem que ser suficientemente um pouco transparente e bruto, de alguma maneira, como dizia o Pedro, que é, se esta mudança é crítica e é para aqui que vamos, os que queiram vir connosco são bem-vindos, os que não queiram vir connosco, há mais caminhos, ou seja, o mundo está cheio de oportunidades e repleto de encantos para quem queira provar outros encantos. E, portanto, o que eu acho é que é preciso explicar às pessoas exatamente qual é o caminho, explicar-lhes o porquê. Acho que há aqui uma variável que se calhar não se falou ainda, que é o que é que eu ganho com isto. Muitas vezes, nós aqui nestas transformações que às vezes fazemos na KPMG, porque somos um mundo de sócios, temos sempre que estar a explicar o que é que o sócio ganha com isto, o que é que nós vamos ganhar com isto individualmente, o que é que eu tenho a ganhar com isto, nem que seja uma melhoria de eficácia, uma melhoria no tempo, uma redução do que seja. Portanto, eu tenho que ser capaz de explicar às pessoas o que é que lhes vai tocar, o que é que lhes vai beneficiar esta transformação. Uma vez convencida e feita toda esta clarificação, portanto, é começar o processo de transformação. E por começar o processo de transformação, com uma mente, eu vou-vos dizer, muito flexível e muito aberta, porque isto é naturalmente uma viagem na qual o mapa não está completamente desenhado nem pintado e na qual vamos provavelmente cometer erros ou na qual vamos provavelmente ter que fazer ajustes ao caminho, ou aos prazos, ou o que quer que seja que definimos nesse processo, e portanto temos de ter a capacidade de flexibilidade de decidir. Para mim, o que é claro ter desde o momento inicial? É o ponto de partida, 3 ou 4 milestones que são fundamentais, que esses sim nós consideramos que são críticos, que temos que os encontrar. Tudo aquilo que exista no meio do caminho, podemos fazer ajustes, podemos ir fazer correções, podemos saltar passos, podemos andar para trás. Portanto, tudo aquilo que sejam coisas... Na Amazon havia uma frase que eu achava muito engraçada, que era tudo aquilo que seja one-way door,
nós temos que pensá-lo duas vezes. Tudo aquilo que seja uma porta que possamos ir e voltar, pois não pensemos duas vezes. Façamos, provamos, experimentemos, se resulta fenomenal, se não resulta, voltemos atrás. Portanto, sem nenhum problema, sem nenhum tipo de... E este tem que ser o mindset que nós temos que ter, um mindset muito de prova, um mindset de que estamos a construir juntos, um mindset de escuta ativa. Portanto, eu acho que fazer surveys, questionários constantes, ir medindo um bocadinho a temperatura de como é que as pessoas estão ou não estão a aderir, onde é que pode haver aqui pontos de fricção que há que corrigir, que há que trabalhar e que há que estar... Eu acho que tem que ser um trabalho constante de ir afinando essa transformação, de ir afinando os passos que nós temos definidos. Portanto, para mim seria sobretudo isso, atenção às resistências, explicar muito bem, também deixar claro a quem não queira juntar-se à viagem que perfeito, encantado, mas a porta então está ali, e seguir o caminho com uma folha em branco e ir ajustando o desenho à medida que se vai fazendo o caminho. Excelente ideia, Teresa. Eu vou passar agora a palavra ao Carlos e terminar com esta imagem maravilhosa de que o processo de cultura é um desenho que está em aberto, não é? Temos um ponto de destino definido, onde é que queremos chegar, mas o percurso em si vamos desenhando também na sua medida. Carlos, contigo. Obrigado, Cris. É comigo então. Quero agradecer a todos. Hoje vamos ter aqui um hábito, que nem sempre é um hábito muito português, que é terminar a horas, portanto 18h15. Vamos então terminar. Eu queria agradecer ao Pedro, à Marisa, ao Miguel e à Teresa, de facto, esta excelente partilha. Eu acho que foram excelentes travel guides, portanto acho que a promessa do subtítulo da conferência está mais que cumprido e fico-vos grato por isso. Intervenções que no fundo nos deram aqui muitos insights, muito ricas, com muitas pistas. Eu sublinho aqui algumas que me dizem bastante. Desenvolvimento da ética e de integridade e da veracidade que é fundamental, da autenticidade que as pessoas têm de reconhecer em nós, do propósito da própria mudança cultural que nós estamos a fazer, no fundo é com o objetivo, qual é que é o impacto que queremos ter aqui na organização, na sociedade, nas vidas das pessoas que estão connosco, qual é que é o futuro, qual é que é o caminho futuro, what's in for the organization, what's in for me como colaborador, enfim, o meu desenvolvimento, enfim, ter esta narrativa bem construída, a palavra narrativa acho que se afigura aqui a mais correta, e depois contar obviamente aqui com uns tipping points muito, muito fortes. O primeiro de todos é claramente a liderança, é o exemplo do top management, é a ação constante de comunicação, de transparência, de muita minúcia do middle management e eventualmente alguns line managers de base, enfim, ter aqui esta perspectiva pois sempre no fundo de ao escutar as equipas, perceber o sentimento das pessoas com muita empatia, com muito humanismo, nestes tempos aqui que no fundo mais difíceis nós passamos também com muita compaixão, na perspectiva de percebermos o que é que podemos fazer no fundo para ajudar as pessoas a estarem alinhadas com esta mudança e também fazerem a mudança e serem players ativos. Há uma velha frase que diz que às vezes as pessoas não gostam, não é questão de não gostarem da mudança, não gostam de ser mudadas, mas no fundo se virem a mudança como algo que faz sentido para elas, para a organização e para um propósito forte, seguramente estarão a bordo, vão remar e farão a viagem, enfim, com os sobressaltos que habitam nestas viagens. E, portanto, no fundo, depois de agilizar estas questões, a liderança, a comunicação, construir vários artefactos culturais e símbolos culturais que venham espelhar, de facto, aquilo que nós queremos fazer. E as pessoas, no fundo, também valorizam símbolos, valorizam emoções e valorizam, obviamente, aquilo que depois é consistente ao longo do tempo. Eu acho que estas questões ficaram aqui bastante bem vincadas. Quero-vos agradecer a todos pelos vossos excelentes partilhas, agradecer à Cristiana e agradecer também ao meu colega Luís Gonçalves também aqui o contributo para esta organização, agradecer a todos os presentes, aos que ainda estão aqui resilientemente e aos 4 ou 5 que já saíram, que me deixaram aqui mensagens muito simpáticas no chat, fico grato a todos e com a promessa que a DERFAI muito em breve voltará aqui ao vosso contacto com um tema tão mais pertinente do que este, mais provavelmente é difícil, mas eventualmente também temos aqui algo que venha contribuir para esta discussão que se faz hoje em dia sobre liderança, sobre cultura e sobre mudança. Portanto, muito obrigado a todos, até breve e bem-ajam. Até breve. Obrigada. Obrigado.